Alô, você! Você tem acompanhado o que está acontecendo com a Argentina hoje? Você sabe qual é a política econômica do governo argentino atual? E no Brasil? Nesse vídeo, nós vamos comparar as duas políticas econômicas dos dois países. Beleza? Vamos lá. O Brasil, o governo brasileiro, aposta em aumento de gastos. Eles acreditam que gasto é vida, gasto é investimento. Já na Argentina, é o contrário, é corte de gastos. Desde que o governo assumiu em dezembro, eles fizeram um corte brutal nas despesas e conseguiu superávit primário logo nos primeiros 30 dias. A Argentina já foi um país rico, mas nos últimos 100 anos, desde que Perón assumiu, eles mudaram a política deles e começaram a aumentar a influência do Estado na economia, começaram a aumentar gastos públicos. E o que aconteceu? A Argentina começou a empobrecer e hoje atravessa uma das maiores crises da história, uma crise de pobreza, de déficit, de inflação, de dívida e tudo mais. O que acontece no Brasil? Com esse aumento de gastos, nós não conseguimos aumentar a arrecadação para, pelo menos, nivelar receita e despesa. Então, nós estamos acumulando déficits fiscais. Esses déficits fiscais provocam endividamento. Já na Argentina, é o contrário. Como eles fizeram um corte muito duro, eles já estão acumulando superávites fiscais nos primeiros 10 meses. Já tem 10 meses do governo, eles estão mantendo superávit fiscal. Investimento público. O governo brasileiro acredita que investimento público vai fazer melhorar as condições dos brasileiros e contribuir com o crescimento econômico. Por exemplo, o PAC, que são obras públicas. O governo brasileiro sempre apostou no PAC, desde o governo Dilma. Já no governo argentino, é o contrário, eles pararam com as obras públicas. Por quê? Porque as obras públicas, muitas vezes, levam à corrupção, as obras ficam inacabadas, tem superfaturamento. Muitas vezes essas obras públicas não têm o foco ideal, é feito por burocratas, enquanto no investimento privado há uma preocupação em saber se esse investimento vai dar lucro, vai dar retorno, se vai ser necessário. Então, eles estão tentando atrair o capital privado para fazer as obras públicas, investir em infraestrutura e nos outros setores da economia. Empresas estatais. O governo brasileiro acredita que as empresas estatais elas podem contribuir socialmente para o país. Já o governo argentino é o contrário, eles querem fazer privatizações. Eles não estão conseguindo porque o Congresso argentino não está aprovando, mas eles estão fazendo um esforço para conseguir aprovar e conseguir tocar essa agenda das privatizações. Por quê? Porque as empresas estatais, muitas vezes, elas têm muita influência política. Os partidos políticos acabam ocupando departamentos, setores, colocam cabides de emprego lá, e as empresas começam a dar prejuízo. E esses prejuízos são tapados, o rombo, com o dinheiro do Tesouro Nacional, que é dos nossos impostos, acumulando 7, 8 bilhões por ano de prejuízo. Intervenção na economia. O governo brasileiro acredita que intervir na economia vai melhorar o país. Muitas vezes essa intervenção é com boas intenções. A gente acha que intervindo vai melhorar as regras de mercado, mas muitas vezes a grande maioria é o contrário. Muitas vezes causa mais problema, aí o governo intervém mais ainda para consertar o problema anterior e piora mais ainda a situação. Na Argentina, eles estão fazendo o contrário. Eles estão permitindo que o próprio mercado se autorregule e tirando o estado da economia, deixando o mercado se autocontrolar. Burocracia. No Brasil, nós temos muita burocracia, porque o Estado acha que tem que controlar as coisas, sabe? Para evitar fraude, evitar roubo, evitar isso, evitar malfeitores. Né? Então, muitas vezes, essa burocracia, tentando ter boas intenções, acaba levando à corrupção, né? A cumplicidade entre setor privado, setor público, lentidão de processos. Na Argentina, ao contrário, liberdade econômica. Eles estão desregulamentando a economia para justamente dar mais facilidade para o investidor, para agilizar processos, para o país voltar a crescer com mais velocidade. Obras públicas. Como investimento público, o governo brasileiro gosta de fazer obras públicas. O exemplo do PAC, por exemplo. Desde o governo da Dilma, nós temos o PAC 1, o PAC 2, o PAC 3, acho que já estamos no PAC 4.
o que acontece com essas obras? Superfaturadas, problemas de corrupção, as obras não acabam. O governo argentino já está fazendo concessões privadas. Eles querem atrair o setor privado e dar concessão privada para elas. Políticas públicas. O governo cria várias políticas públicas. O governo brasileiro cria várias delas. E essas políticas públicas, também com ótimas intenções, sempre com boas intenções, elas acabam trazendo mais burocracia, gastos que muitas vezes, com a estrutura para montar aquela política pública, monta-se uma estrutura de funcionários, de salas, de escritórios, conta de luz, conta de água. Quer dizer, eles montam uma estrutura para aplicar aquela política pública e acaba sobrando pouco dinheiro na ponta. Entende? Então, acaba, inclusive, influenciando na corrupção. Já o governo argentino, eles estão limitando as suas políticas públicas, reduzindo as políticas e transformando ela numa política de emprego. Eles acham que a política social mais importante é emprego. Então, eles estão estimulando o setor privado a crescer, a avançar, tentando passar credibilidade ao mercado para que o investidor privado invista e gere emprego na ponta. É essa a aposta do governo argentino. Aumento do Estado. O governo brasileiro tem 40 ministérios, não sei quantas secretarias, entende? Então, há um inchamento do Estado. E muitas vezes esses ministérios, eles não têm sido frutíferos para a sociedade. Eles são improdutivos. A gente gasta muito dinheiro e tem um retorno muito ruim. Nós podemos ver pela educação, pela saúde, pela segurança pública. A gente não tem um retorno de todo o imposto que a gente paga. Por isso que quem pode procura o setor privado. Então, no governo argentino, foi o contrário. Eles cortaram o ministério, secretarias, mandaram a opção de funcionário embora, diminuíram o Estado, que contribuiu com o corte de gasto, com o superávit fiscal. E quais as consequências de tudo isso? O governo brasileiro tem que aumentar impostos. Tem que aumentar impostos, porque se você aumenta o gasto, você tem que aumentar os impostos. E muitas vezes o setor privado acaba ficando sufocado. Em vez de a gente estimular o contrário, como na Argentina, nós reduzir os impostos. Por que reduzir os impostos? Porque quando você reduz impostos, o dinheiro fica mais no bolso de quem produz, de quem é mais eficiente, que é o empresariado, que é o cidadão comum. É ou não é? Esse cidadão comum sabe o que faz com o dinheiro. A empresa sabe controlar o seu dinheiro. Ela está preocupada com o resultado, com o lucro, com o resultado final. Então, o que acontece? O dinheiro no bolso mais dinheiro no bolso do Estado é mais ineficiência. Entende? É mais burocracia, é mais desperdício. Então, o governo brasileiro aumenta gasto e o argentino corta gastos. Aumenta imposto e o governo argentino reduz impostos. Como a gente acumula déficit, o que está acontecendo? Está crescendo a nossa dívida. Nossa dívida pública está cada vez maior. Entende? Daqui a 2, 3 anos, se a gente continuar desse jeito, nossa dívida pública vai ser 100% do PIB, que é tudo que a gente produz em um ano. Olha que situação. Isso vai levar a aumento de juros, lógico, né? O governo argentino, já com o superávit primário, eles estão conseguindo reduzir a dívida. Porque quanto mais ele reduz a dívida, mais ele pode diminuir os juros. E quando ele diminui os juros, melhora o crédito argentino. Melhora a imagem da Argentina no exterior, valoriza a moeda. Mais empresas, mais fundos de investimento, mais pessoas começam a comprar os títulos da dívida argentina. Entende? Começa a entrar mais dinheiro no país. Então, você reduzir a dívida é mostrar para o mercado que você está tendo uma política econômica eficiente. Você está cuidando das suas despesas, aumentando o seu superávit primário e reduzindo a sua dívida. Então, quanto mais o governo administra bens, o que acontece? Mais gestão. Tanto é que você sabe muito bem que o setor privado ele tem uma gestão privada muito melhor. É muito mais eficiente a gestão privada do que a gestão pública. Né? Já usamos exemplo aqui da saúde, da educação, das empresas estatais. As estatais estão acumulando endividamento novamente. Novamente elas acumulam. Só esse ano agora nós vamos pagar 8 bilhões as empresas estatais. Quer dizer, nós vamos tirar dinheiro do Tesouro, dinheiro que podia ser gasto com educação e saúde, para tapar rombo de empresa estatal.
no governo argentino, estão apostando no maior produtividade com as privatizações. Com a intervenção econômica, o governo brasileiro acaba criando desequilíbrios no mercado. Esse desequilíbrio é ruim para a economia. Lá na Argentina, eles apostam na lei da oferta e da procura. É o mercado que vai regular, os estoques de procura e de mercado. O governo não vai intervir. Corrupção e lentidão de processo. Isso está em decorrente lá, isso aqui está tudo referente à página anterior, burocracia. A burocracia provoca corrupção e lentidão de processos. Na Argentina, que eles estão apostando na liberdade econômica, o que está acontecendo? Menos corrupção e mais agilidade. Obras públicas. Ineficiência de resultados. O governo não controla o resultado das obras públicas. Não tem cobrança, sabe? Não tem, ninguém se preocupa com o resultado. Então, é melhor você tentar transferir o máximo possível para o setor privado. As obras públicas têm que ser obras de manutenção dos municípios, para manter as cidades, manter as rodovias que não têm pedágio. Você vê as rodovias que têm pedágio. Elas são muito mais eficientes, é muito mais justo você pagar imposto se você está usando. Você está usando a estrada? Então você paga. Agora, eu não estou usando, não vou pagar, pô. Quando a rodovia não tem pedágio, todos nós pagamos uma estrada que a gente não usa. Tanto no Pará como no Rio Grande do Sul, tudo quanto é lugar. Então, toda essa política está fazendo aumentar os gastos, aumentando os juros. Você aumenta o gasto, aumenta os juros. Aumenta a dívida, aumenta os juros. Já na Argentina, com a inflação caindo, com o superávit primário, eles estão reduzindo os juros. Reduzindo os juros significa o quê? Vai atrair mais investimento privado. Desvalorização da moeda. Nossa moeda está aí, desvalorizando, R$ 5,60, é quanto está valendo um dólar, né? Na Argentina, o peso argentino, que foi uma moeda que não valia nada ano passado, é a moeda que mais valorizou no mundo esse ano. Desinteresse do capital privado. Quer dizer, num país que tem déficit, que tem aumento de gasto, que tem aumento de impostos, né? Que tem aumento de juros, que tem aumento da burocracia, quem é que vai querer investir num país desse? Né? Então, no Brasil está tendo fuga de capitais, porque o cenário econômico não favorece. Já na Argentina, eles estão tentando, de todas as formas, com essas políticas, passar credibilidade ao mercado para que atraia investimento privado. Então, o Brasil, qual é o resultado dessa política? O Brasil tem um crescimento instável, que a gente chama voo de galinha. Bota investimento público, vamos injetar dinheiro, aí a economia cresce. Daqui a pouquinho começa a ter déficits fiscais, acumulando dívida, aí o cenário fica obscuro, a volta a cair. Aí depois investe, recupera a economia, começa a subir e cai de novo. Voo de galinha. A nossa economia é voo de galinha. Já na Argentina, estão querendo um crescimento sustentável. O FMI, o Banco Mundial, já está prevendo um crescimento econômico na Argentina em 2025 de 5%. Já no ano que vem, eles já vão crescer o dobro da gente. Quando a gente tem essa crise econômica, tem que entrar um governo para dar um choque de ajustes fiscais. É ou não é? Quando a Dilma quebrou o Brasil, o que aconteceu? Houve o impeachment, o Michel Temer entrou, o que eles tiveram que fazer? Fazer um saneamento fiscal para tentar recuperar a economia. Entende? Foi o alicerce para poder o Brasil voltar a crescer. Agora, o que está acontecendo? O governo PT ganhou, está aumentando o gasto, nós vamos ter esse crescimento como está acontecendo, e daqui a pouquinho nós vamos cair de novo. Já na Argentina, aposta na estabilidade econômica. Você pode acompanhar alguns países, por exemplo, que fazem essa prática. Nova Zelândia, Irlanda, Austrália, vários países têm. Eles têm um crescimento econômico sustentável. Se você vê o gráfico de crescimento econômico desses países, ele é uma linha sustentável. Não é uma linha que acontece em países onde um Estado é interventor. O crescimento econômico é assim, entende? Isso provoca uma instabilidade social, porque fica todo mundo inseguro. Já na Argentina, provoca aumento de emprego. A Argentina vai começar a recuperar os empregos agora. O Brasil convive o tempo todo com crise política.
estão sempre convivendo com crise política, crise com o judiciário, crise com o legislativo, porque a economia é instável. Isso provoca uma crise generalizada. Já na Argentina, com o aumento de emprego, nós vamos ter aumento de renda também. Então, se você não está acompanhando, procura acompanhar o que está acontecendo com o Brasil, a Argentina e fazer essa comparação, porque é muito interessante. Me cobrem se ano que vem a Argentina não estabilizar sua economia, não atrair investimento e começar a crescer muito mais do que o Brasil. Me cobrem, porque isso não acontecer, eu acabo com esse canal. Tamo junto? Um abraço.